Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET de Matemática do nono ano, volume 2, semana 2. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Calcule em cada triângulo a razão entre a medida do cateto menor e a medida da hipotenusa. Razão, na semana 1 desse volume, nós fizemos algumas frações em que nós verificamos que elas eram proporcionais. Aqui ele está falando da razão. A razão, olha, só para ficar bem claro, eu tenho aqui o 4 sobre o 8. Se eu dividir aqui por 2, vai ficar 1 sobre 2. Essa é a razão dessa fração. Então eu quero descobrir aqui em cada triângulo a razão. Basta encontrar a fração simplificada, né? Então, de cada um desses triângulos, entre cateto menor e hipotenusa. Aí você fala assim, professor, o que é cateto? O que é hipotenusa? Vou te explicar agora. Aqui é um triângulo que nós chamamos de triângulo retângulo. Por que ele é triângulo retângulo? Porque ele é a metade de um retângulo. Pensa aqui, ó, eu tenho um retângulo, ok? Eu tenho um retângulo, eu cortei o retângulo aqui. Gerou dois triângulos. E esses triângulos que gerou aqui são triângulos retângulos. É a metade de um retângulo. Lembrando que o retângulo, esses ângulos aqui, ó, são todos ângulos de 90 graus. E aqui eu deixei indicado, ó, é a metade de um retângulo, aqui é 90 graus. Então é um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós temos os três lados, né, do triângulo. O maior lado, que é o lado que está de frente com o ângulo de 90 graus, ó, de frente com 90 graus, é o que nós chamamos de hipotenusa. Então aqui é hipotenusa. Os outros dois lados, aí não importa qual deles, os outros dois lados nós chamamos de cateto. Então aqui é um cateto e aqui também é um cateto, ok? Então o nome aos lados é cateto, o nome ao maior dos lados é hipotenusa. E para você identificar a hipotenusa, é só você olhar o ângulo reto, que é o ângulo de 90. Ó, o ângulo de 90 está aqui. Então a hipotenusa é esse. O ângulo de 90 está aqui. Então a hipotenusa é esse, tá bom? Então eu quero a razão entre o cateto menor e a hipotenusa. O cateto menor é esse. Aí você fala assim, professor, e se tivesse outro número que eu ficar na dúvida? Basta você olhar o ângulo. O lado menor está sempre de frente com o ângulo menor. Aqui não é 30 graus? Aqui é 60. Então esse lado aqui tem que ser maior do que esse. Porque os lados são diretamente ligados aos ângulos, né? À medida que o ângulo aumenta, o lado também aumenta. Então eu quero a razão entre o menor e a hipotenusa. Ou seja, eu vou pegar aqui, a minha razão vai ser 2 sobre 4. Se eu dividir por 2 aqui, vai ficar 1 sobre 2. Essa é a razão entre o cateto menor e a hipotenusa. Nesse triângulo aqui, vamos fazer a razão. O cateto menor é 1,5. A hipotenusa é 3. Então a razão, eu posso dividir tudo por 1,5. Se eu dividir por 1,5 vai dar 1. Se eu dividir aqui por 1,5 vai dar 2, né? Então, lembrando, pessoal, quando eu divido, eu tenho que dividir pelo mesmo número. Então aqui eu estou dividindo por 1,5. O numerador e o denominador. Nesse daqui, a razão desse é 3 sobre 6. Dividindo por quanto? Eu posso dividir por 3. O que eu divido em cima, eu divido embaixo, tá bom? Então, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Pronto. Tá aqui a razão desses triângulos. Aí você vai falar assim, professor, deu tudo a mesma resposta? Nesse caso, sim. Aí você vai lembrar o que nós estudamos na semana 1. Nós estamos falando de figuras semelhantes, figuras proporcionais. Lembra quando você pega uma figura e coloca lá no Word, no computador? Se você clicar nela, você aumenta. Na hora que você puxa ela, ela aumenta embaixo e aumenta a altura, né? Quer dizer que você está aumentando ela
proporcionalmente. Quer dizer que esse triângulozinho aqui, ó, se eu aumentar ele proporcionalmente, vai chegar nesse ou vai chegar nesse. São figuras proporcionais, tá bom? Aí você fala assim, professor, e se eu fizesse a razão de semelhança? Ao invés de colocar o cateto menor primeiro, eu colocasse a hipotenusa. Não tem problema. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui, olha. Se eu pego a hipotenusa é 6 sobre 3. A razão de semelhança, 6 dividido por 3 é 2. Vai ficar até melhor, né? Que não vai ficar fração. Se eu pego esse daqui, ficaria 3 sobre 1,5. 3 dividido por 1,5 é 2. Se eu pego esse, é 4 dividido por 2, ó. 4 dividido por 2, que também dá 2. Então não importa, tá bom? Agora, você tem que tomar cuidado. Como eu estou analisando os três, eu tenho que pegar do mesmo jeito. Se eu comecei do menor para a hipotenusa, esse é menor para a hipotenusa, esse é menor para a hipotenusa, tá bom? Ou o contrário, hipotenusa para o menor, hipotenusa para o menor, hipotenusa para o menor. Para que assim eu possa verificar se essas figuras são semelhantes, se elas são proporcionais, tá bom? A questão número 2, eu vou pegar aqui que eu vou ler. Ela é uma experiência, ela te convida a fazer uma experiência. Ela fala assim, olha, na letra A, encontre um local onde você pode medir toda a sombra da sua casa no chão. Depois que você medir, com o auxílio de uma trena, meça a sombra da sua casa. Na letra C, peça uma pessoa da sua família que fique ao lado da casa, de forma que seja possível medir a sombra dessa pessoa no chão. Letra D, meça a sombra dessa pessoa. É uma experiência para você fazer, hein? Vale a pena, tá bom? Letra E, meça a altura dessa pessoa. Estabeleça uma proporção adequada e calcule a altura da casa. Descreva no espaço abaixo sua experiência e calcule a altura da sua casa. Lembra na semana 1? Nós falamos de um matemático muito importante, do Tales de Mileto. É ele que fez essa descoberta, em que nós, através de semelhança, é por isso que aqui nós falamos de proporção, de razão, semelhança, através de semelhança de figuras, e aqui nós fizemos semelhanças de triângulo. Através de semelhanças eu consigo achar a medida da outra. Então, olha, eu fiz aqui a minha experiência. Eu moro num prédio. Aqui está o sol. No mesmo momento que tem a sombra da casa, tem a sombra da pessoa, ok? Aí ele pediu para você medir as sombras. Eu medi a sombra do meu prédio, deu 30 metros. Eu medi a sombra da minha filha. Minha filha é uma pequenininha, criança. Ela tem 7 aninhos. A sombra dela deu 2 metros. Ok? Aí falou para medir a altura da pessoa, uma vez que eu quero descobrir a altura da casa. A altura da minha filha é 1 metro. Agora pediu para a gente estabelecer uma proporção e calcular a altura. Como é que nós vamos fazer isso? Pessoal, dá uma olhada aqui. Todas as frações tiveram a mesma razão de semelhança, não tiveram? Se todas as frações tiveram a mesma razão de semelhança, eu posso escrever, olha, eu posso falar que essa fração 2 sobre 4 é igual a essa fração 1,5 sobre 3, que é igual a essa fração 3 sobre 6, que deu igual a quanto tudo? Deu meio, né? Então eu posso igualar as frações, porque os triângulos são semelhantes. Aqui, como a sombra é na mesma hora, então o raio do sol passa aqui e ao mesmo tempo passa aqui. Então eu tenho 2 triângulos que foram formados na mesma hora pelo raio do sol. Então esses 2 triângulos, eles são semelhantes. E aí eu vou estabelecer aqui a razão de semelhança. A altura do prédio, pensa aqui, a altura do prédio é um cateto, que eu não sei qual que é. Eu vou chamar de x, aí você chama a altura da sua casa de x também. Ou pode ser qualquer outra letra, tá bom? Aí eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Eu não fiz 2 sobre 4? Então eu vou fazer x sobre 30. X sobre 30. E esse x sobre 30 é igual aqui, ó. A altura da criança sobre a sombra dela. A altura da criança é 1, a sombra dela é 2.
Aí você fala assim, professor, mas aqui foi 2 sobre a hipotenusa, ali não é hipotenusa, não tem problema. A gente pode fazer a razão cateto com cateto também. Agora, presta atenção, se eu comecei na altura aqui, ó, altura sobre sombra, não foi? Então lá de cá tem que ser altura sobre sombra, ok? Então, ó, vou até colocar assim, ó, a altura do prédio sobre a sombra do prédio igual a altura da criança sobre a sombra da criança, tá bom? Agora, basta que você multiplicar cruzado, ó. Multiplica o cruzado. X vezes 2 é 2x. 30 vezes 1 é 30. O 2 está aqui multiplicando, não tá? Eu passo para o outro lado dividindo, olha. Então vai ficar x é igual a 30 dividido por 2, x é igual a 15. O que é esse 15? 15 metros. Esse 15 metros é a altura do meu prédio. E o cálculo que você vai fazer aí vai dar a altura da sua casa. Dá certinho, mas a regra é, na hora que você medir a sombra do prédio ou da sua casa, você tem que medir a sombra de alguma pessoa ao mesmo tempo, tá bom? Para pegar a posição do sol no mesmo momento. Porque aí eu tenho certeza que esse triângulo que formou aqui é semelhante a esse triângulo que está formando aqui, ó. Esse triângulo, tá bom? Ó. Formou aqui, é semelhante a esse triângulo que está formando aqui, tá bom? Vamos fazer então a questão de número 3, vamos lá. Vamos lá, pessoal, a questão de número 3, acompanha a leitura nela aí em cima, ó. Diz assim, ó. Sara está observando um farol e num determinado momento do dia percebe que sua sombra e a do farol estão sobrepostas. Sabendo que a altura da Sara é 1,52 e sua sombra projetada no chão mede 2 metros e a sombra projetada pelo farol mede 10 metros, determine a medida da altura do farol e represente na imagem os segmentos com suas respectivas medidas, as quais compõem a proporção estabelecida para essa situação. Observa que é muito parecida com a questão de número 2, né? Quando nós fizemos a altura da nossa casa com a altura de um membro da nossa família. Então eu tenho aqui, olha, eu já até adiantei aqui, eu tenho o farol e tenho a Sara. Observa, falou que a sombra dos dois é sobrepostas, né? Então o sol tem que estar do lado de cá, ó. Por que tem que estar do lado de cá? Porque se o sol estiver do lado de cá, a sombra da Sara vai bater no farol. Aí não vai ter como calcular, tá bom? Então tá aqui, ó. Eu risquei. Observe que eu tenho um triângulo grandão, né? A altura da Sara, ele já falou. A altura da Sara é 1,52. E falou aí no enunciado que a sombra dela projetada no chão, ó. Esse pedacinho aqui, ó, é 2 metros. E que a sombra do farol, lembrando que ele pediu pra gente fazer no desenho isso, hein? A sombra do farol, ó, essa sombra aqui é 10 metros. Pronto. Aí pediu para calcular a altura do farol. Eu não sei quanto que é a altura. Então eu vou chamar aqui essa altura, eu vou chamar ela de x. Para ficar mais fácil, observa que aqui tem 2 triângulos. Não deu para enxergar não? Vou mostrar para você. Esse triângulo pequenininho, vou fazer assim, ó. Esse triângulo pequenininho, em que aqui, ó, é a altura da Sara. É 1,52 e aqui é 2 metros. Ok? E tem um triângulo maior, aqui, ó, em que aqui é a altura do farol, que eu não sei quanto, que é x, e aqui é a sombra do farol, que é 10 metros. Aí o que nós vamos fazer? Estabelecer a semelhança, igual nós fizemos no exercício número 2, ó. X está para 10, cateto está para cateto, ó. A altura do farol está para a sombra do farol, assim como a altura da Sara, 1,52, está para a sombra da Sara, que é 2 metros. Então, agora é só a gente multiplicar cruzado, ó, igual fizemos na questão anterior. Então eu vou continuar aqui, ó. X vezes 2, 2x. 10 vezes 15,2. Quando eu multiplicar o 10 vezes 15,2, eu vou até deixar aqui. Quando eu multiplico, 15,2 não, né? 1,2. Quando eu multiplico por 10, é só andar com a vírgula uma casa para a direita, né? Então, ó, x é igual, na hora que a vírgula andar uma casa, aí sim, 15,2. Pronto. O 2 está multiplicando, passa dividindo.
x é 15,2 dividido por 2. X, fazendo essa divisão, dá 7,6 metros. O que é esse x? É a altura do farol, tá bom? Vamos fazer então agora a questão número 4, vamos lá. Vamos lá, pessoal, a questão número 4 falou o seguinte, ó. Observe o triângulo. Sabendo que BC, que é esse lado, é paralelo ao lado DE, calcule o perímetro do triângulo. Eu quero calcular perímetro. O que é perímetro? Isso mesmo. Perímetro é a soma dos lados. Então eu vou somar todos os lados aqui, olha. Perímetro é somar todos os lados. Vou começar por esse. É 2x mais 10 mais 2x menos 4 mais 4x mais 2x mais 4x. Pronto, estou somando todos os lados. Agora eu vou somar os termos semelhantes. Tudo que tem x eu posso somar. Ó. 2x mais 2 é 4x, mais 4 é 8x, 10x, 14x. Então tenho 14x. Agora eu vou somar o que não tem x. Mais 10 menos 4 vai dar mais 6. Esse é o perímetro. Observa que eu não consigo acabar ele porque eu não sei quanto que vale o x. Então eu vou parar por enquanto aqui. Eu tenho agora que descobrir o valor do x. E eu vou descobrir isso analisando esse triângulo. Observa que eu tenho aqui dois triângulos. Conseguiu enxergar os dois triângulos? Esse triângulo pequenininho e esse triângulo maior. Eu vou separar para ficar melhor para você perceber eles. O triângulo de cima, ó, esse pequeno. Esse pedacinho dele aqui vale 4x. Esse 4x, né? Vale 4x. Esse pedacinho aqui vale 2x mais 10. Pronto. Agora o triângulo maior, ó, esse maior grandão aqui, ó, vou colocar assim, ó. Essa parte de baixo dele, ó, vale 4x. Esse lado de cá dele é isso aqui tudo, ó. Para eu saber isso aqui tudo, eu tenho que somar esse pedacinho mais esse pedacinho, viu? Porque é tudo. Então 2x mais 2x é 4x. 10 menos 4 é 6. Então esse lado inteiro é 4x mais 6. E esse lado dele aqui, ó, é esse lado aqui inteiro. Somando 4x mais 2x, 6x. Aqui, pessoal, não é triângulo retângulo, mas esses triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Esse lado aqui é paralelo com esse, já falou. Então, olha, esse ângulo aqui é igual para os dois. Esse ângulo é igual e esse ângulo aqui também vai ser igual a esse e esse. Por que vai ser igual? Porque esse lado é paralelo com esse, tá bom? Então esses triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, tá bom? E aí, se eles são semelhantes, eu posso aplicar a semelhança das frações, a razão, igual nós fizemos nos exercícios anteriores. Eu posso falar assim, ó, esse lado está para esse, assim como esse lado está para esse. Igual nós fizemos nos anteriores. Ou ainda, esse lado sobre esse, igual a esse sobre esse, que dá na mesma coisa, tá bom? Então eu vou começar aqui, ó. 4x está para 6x, igual 2x mais 10 está para 4x mais 6. 4x mais 6. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar cruzado. Então aqui, ó, vou multiplicar assim, para poder acabar com essa fração. Na hora que multiplicar, toma cuidado, em 4x vezes esse cara. Para não errar, eu vou colocar um parênteses, ó, 4x vezes 4x mais 6, igual 6x vezes esse. 6x vezes 2x mais 10. Vamos fazer aqui a distributiva, ó. 4x vezes 4x dá 16x ao quadrado. Multiplicação de mesma base, ó, x vezes x, soma os expoentes, dá x ao quadrado. 4x vezes 6 dá 24x. 6x vezes 2x dá 12x ao quadrado. E 6x vezes 10 vai dar aqui 60x.
Vou passar tudo isso aqui para o lado de cá, tá bom? E quando eu mudo de lado, ó, aqui é o segundo membro, eu vou passar para o primeiro. O que, que vai acontecer? Muda o sinal, isso mesmo. 16x ao quadrado mais 24x menos 12x ao quadrado menos 60x igual a zero. Agora eu vou somar os termos semelhantes, ó. X ao quadrado eu posso somar, nesse caso subtrair com x ao quadrado, ó. 16 menos 12 vai dar 4x ao quadrado. Agora aqui, olha, mais 24 menos 60 vai dar aqui menos 36x igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Para eu resolver ela, ó, só tem o x aqui, nós vamos usar a fatoração, que nós estudamos no 8º ano. O que é a fatoração? Colocar o fator comum em evidência. Quem que é comum aqui? Tem x aqui e x aqui, o x é comum. Não vou nem me preocupar com o número, tá bom? Só com x. Então eu vou colocar o x do lado de fora. Pronto, eu não mexi com o número, né? Então eu vou colocar o 4 aqui. Aqui é 2, aqui só é 1, então tá faltando 1, não tá? Então eu coloco um x aqui. Menos o 36, eu vou repetir, fecho parênteses, porque eu já coloquei esse x do lado de fora. Igual a zero. Agora, olha, como está multiplicando, esse x é igual a zero, eu vou separar. Eu vou separar os dois membros e vou falar que é igual a zero. Esse é igual a zero, ou esse é igual a zero. Por que ou? Porque qualquer número aqui, se der zero, vai dar zero no final, né? Se aqui for zero, zero vezes esse é zero. Se aqui for zero, zero vezes esse dá zero. Então, ó, x é igual a zero, ou, vou continuar aqui, o parênteses é igual a zero. Observa que o parênteses, ó, 4x menos 36 é igual a zero. É uma equação de primeiro grau, né? E nós já sabemos resolver a equação de primeiro grau. Passo o 36 para o outro lado, ó. 4x é igual a 36, x é 36 dividido por 4, o x é igual a 9. Pronto. Ou o x é 0 ou o x é 9. Só que o x não pode ser 0. Por que o x não pode ser 0? Porque o x, ó, é lado da figura, né? Não tem figura medindo 0. Então o x não pode ser 0. Então eu já sei que o x é 9. O que eu vou fazer agora? Lá no meu perímetro, lembra que eu preciso terminar o perímetro? Ó, aí ele aqui. No lugar do x, eu coloco 9. Então eu vou fazer aqui na frente, ó. Então o perímetro do nosso triângulo vai ser 14 vezes o x que eu encontrei, que é 9, mais 6. Então perímetro 14 vezes 9 vai dar aqui 126 mais 6. O perímetro é igual a 132. Unidade de medida não foi dada, né? Então 132. Tá bom? Vamos fazer então a questão de número 5 e última da nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 5 diz o seguinte, olha. Sabendo que as retas RST e U são paralelas e as retas V e X são retas transversais que cortam essas paralelas, determine a medida do A e a medida do B, ou seja, quanto que vale isso e quanto que vale isso. Aqui, pessoal, lembrando, retas paralelas cortadas por retas transversais, o que é que nós vimos na semana de número 1? Nós vimos o Teorema de Tales. Então nós vamos aqui aplicar o Teorema de Tales. Tá bom? Só tem que tomar um cuidado aqui, porque essas duas transversais, elas estão se cortando aqui, elas se intersectam. Então quando eu aplico o Teorema de Tales, eu pego as medidas na mesma reta para montar a fração. Então, igual eu quero aqui, ó, o valor do A. Então, eu vou encontrar outro valor na mesma reta, ó. Tem que ser o 6, eu não posso olhar o 4, porque o 4 é o comprimento nessa outra reta aqui, tá bom? Então, ó, vamos pegar aqui. O A está para 6, estou pegando de baixo para cima. O A está para 6, assim como começo de baixo para cima, ó. O B está para 4. O 10 está para 4. Ok? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Se eu peguei aqui de baixo para cima, aqui eu começo de baixo para cima, tá bom? Então agora é só multiplicar cruzado aqui, olha, para eu descobrir então o valor do A. Então 4 vezes A é 4A, 6 vezes 10 é 60.
Vou passar o 4 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, o A é 60 dividido por 4. O A vai dar 15. Pronto. Agora que eu já sei o valor do A, eu vou colocar ele aqui, ó, porque eu vou usar ele para achar o B. Agora eu pego o B, olha. Eu posso pegar o B e está para 10, porque ó, o 10 está na mesma reta do B. Eu não tenho que preocupar. Aqui em cima eu tinha que tomar cuidado. Aqui não, aqui está um perto do outro na mesma reta. Então, B está para 10, B está para 10, assim como do lado de cá. Comecei de embaixo, né? Então aqui eu começo embaixo também. O 9 está para o A, e o A vale 15. Então, 9 está para o A, que é 15. Agora ali é só multiplicar cruzado e finalizar. Então aqui, ó, posso multiplicar de uma vez. B vezes 15 é 15B. 10 vezes 9 é 90. Então o B é 90. O 15 está multiplicando, volta dividindo. Observa que eu subo 15. Se eu não quiser fazer, eu não preciso fazer. Ó, 15 vezes B. Basta multiplicar o 10 lá. Porque tudo que eu subo aqui multiplicando, depois tem que voltar. Então a gente faz isso para explicar. Mas você já pode fazer direto, tá bom? Então, simplificando aqui. 90 dividido por 15. Vamos fazer essa divisão. Vai dar 6. E assim a gente finaliza as atividades da semana 2. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!